A primeira coisa mais importante é que a gente não sabe quais são as origens e os destinos exatos das pessoas. E por que isso importa? Importa muito. Porque eu posso simplesmente chegar aqui, chegar nesse ponto aqui, e a ponte não ser interessante para mim, a ponte nova. Pode ser que eu queira, sei lá, eu acredito que sair pela ponte velha, né? Que nome a gente vai dar para a ponte? Ponte velha, ponte velha, eu não posso chamar ponte velha, não especial. Não, e a outra? Ponte histórica, pronto, já abriu a história. Ponte Costa do Cacau. Ah, é? A ponte chama a ponte antiga. Tá certo, Nazar? É Lomanto Júnior, né? A ponte antiga. Ponto Mas dá um nome mais fácil para chamar? Não, mas Lomanto foi o construtor e ele ficou apelidado de Lomanto Júnior até que ele morreu, porque antes não podia botar o nome, não pode botar o nome de pessoas vivas, né? Então, como foi colocado? Avenida Lomanto Júnior levou até certinho, não era oficial. Vou chamar de Ponte Lomanto Júnior. Lomanto. Quando a gente digita no Google, a ponte velha. Quando a gente digita no Google, coloca assim, Ponte Ilhéus Pontal. Já aparece a ponte nova já. Então já é. Já não dá mais para chamar assim. E o Pontal fica onde? Mas as duas vão falar. Mas o Pontal fica onde? Ponte Ilhéus Pontal. Fica onde? Não pode ser centro, zona norte, Centro Pontal. No Google, as pessoas procuraram assim. Então a gente já não acha mais coisa da ponte antiga. Tá bom? Mas vamos aos fatos. Vamos continuando. Eu não sei dizer para vocês, por exemplo, e ninguém sabe dizer, quantos ciclistas vão passar pela ciclovia. A gente não sabe dizer. A gente não sabe quantas pessoas passam, sei lá, eu não sei se sabe, não é um dado público, transporte público, de lá para cá. Eu não sei uma série de coisas que eu só saberia, e vocês também, se a gente tivesse um plano de mobilidade urbana. Nós não temos. Então isso é muito importante na hora do planejamento urbano. Demonstra uma lacuna enorme. Não se faz mais assim. A gente está fazendo assim. Bom, eu vou tratar da parte 5. A ponte, né, ela tem dois tratamentos diferentes, no mínimo, a cidade. Eu dividi em dois. Eu dividi em sul e norte. E são completamente diferentes. Na zona sul, né, a gente tem uma coisa que eu considero um ponto muito positivo para Ilhéus. A previsão de uma ponte com uma área delimitada e tratada para pedestre e uma área delimitada e tratada para o ciclista. Então vejam, vocês podem falar, mas é óbvio, não é óbvio. Boa parte das pontes que ainda são construídas no Brasil não tem essa infraestrutura. E aliás, eu perguntei 3 vezes para confirmar. É mesmo? Vai ter mesmo? Isso é algo muito positivo. Muito. Assim, a ponte subiu no meu conceito assim, linda. Por que subiu no meu conceito? Porque se ela vai ter ciclovia, significa que a gente vai poder finalmente explorar o potencial cicloviário da cidade. Então, se a ponte vai ter uma ciclovia e eu estou numa região aqui, que tem um potencial cicloviário, eu começo a desenhar uma outra cidade. E aí aqui na Zona Norte, veja bem, também já tem ciclovia. Então significa dizer que eu vou ligar de maneira, um modo não motorizado, que é o modo cicloviário, de norte a sul da cidade. E isso é algo que a gente não, eu cheguei aqui no ano passado, não tinha. E agora a gente pode vislumbrar que terá. E qual é o único detalhe, né, que a gente estava acertando, que é um detalhe assim, a gente conversou, que é uma recomendação. A ciclovia, inicialmente, ela estava desenhada para o lado do mar. Ela estava projetada para o lado do mar. Aí a gente conversou, aí eles vão mostrar como é que está, para que ela fosse do lado de cá. Porque isso traria a ligação desse bairro aqui, com a ciclovia. Certo? Sem precisar atravessar as pistas. Eu não sei como é que está, mas essa é uma coisa que a gente conversou bastante. Trazer, então, isso para a próxima. Um outro aspecto aqui muito relevante é que em algum momento desse espaço aqui, as pessoas terão ou poderão ter a oportunidade de retornar, certo? Especialmente para acesso
ao pontal. E aí a gente chega a um espaço limitado. A gente não pode mexer no aeroporto, não pode mexer no mar e tem que implantar uma ciclovia. Então esse daqui foi um ponto conversado. Eles vão mostrar o resultado e como vocês falam sobre isso? Eu vou dar. Pelo meu sorriso, né? Bom, uma outra coisa que a gente conversou bastante, né, em relação à ponte é a saída e a chegada no pontal. Tanto para as pessoas que querem atravessar, quanto para as pessoas que querem ir ao pontal. Tá? Então, são pontos assim que eu estou destacando para vocês observarem depois. Já na Zona Sul é um problema completamente diferente. É um contexto muito diferente. Aqui nós temos relativamente um espaço, digamos assim, para trabalhar, mas nós temos que imaginar o acesso da ponte. Aqui a maior dificuldade é a ligação com o que já existe, historicamente. Então, por exemplo, eu não posso segregar, eu não devo segregar a catedral do mar e desse espaço que a gente tem, por exemplo. Então, é um desafio trabalhar nesse sentido. Porque é a hora que a gente vê, pô, a gente quer uma mobilidade urbana mais sustentável, mas e aí? E aí pequenas decisões importam. Pequenas decisões. Pequenas no papel, né? Politicamente já é um pouco diferente. Uma das decisões que, por exemplo, a gente conversou muito foi referente ao local em que os pontos de ônibus estariam, por exemplo. Então, quando a gente conversou, a gente foi bastante milimétrico para diminuir o tempo de caminhada e os riscos de atravessar de quem estava chegando de ônibus. Um outro ponto que foi conversado o sistema de transporte só é um sistema de transporte se ele contiver pelo menos 5 coisas. A via, então a ciclovia é a via. O veículo, então as pessoas precisam ter bicicleta para andar, porque senão não adianta. A operação, o que eu chamo de operação? Sinalização para o ciclista, certo? E estacionamento. Falei 4. Estacionamento, ou seja, bicicletário. Então, em algum lugar de acesso ao centro, precisa estar previsto um bicicletário. O que o bicicletário tem a ver com a ponte? Tudo. Uma outra coisa é que aqui é uma região turística. No fim do ano, desce táxi para lá, para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para levar turista para lá. Tem ônibus de lá para cá, de lá para cá. Eles vão ter que retornar lá na frente. Eles vão ter que parar para as pessoas descerem. Agora é a hora de a gente pensar nisso. É agora. Ah, mas é a ponte? Não, não é a ponte. Agora a gente está falando de cidade. O acesso à ponte traz uma série de impactos que a gente espera que sejam positivos para a cidade. Eu vou caminhar mais um pouco aqui. Por exemplo, uma ideia que foi levada, né, e a gente discutiu, é projetar esses espaços com urbanismo tátil, de forma a valorizar o espaço bonito que a gente já tem, ao invés de simplesmente colocar concreto e estacionamento, fazer uma coisa mais lúdica, uma coisa que o turista venha, tire foto, que vem da cidade, que a gente possa levar as crianças para brincar no fim de semana, uma coisa bonita no espaço que a gente vai ter ali. Ou seja, já é bonito, mas agora tem a oportunidade de ficar mais bonito. É uma oportunidade que surgiu devido à obra. Poderia ter acontecido antes? Poderia, mas não aconteceu, vai acontecer agora. Poderia ser diferente? Poderia. Mas o nosso pensamento é de que a gente deve utilizar esse momento para planejar a cidade, dar esse espaço para a característica principal dela em alguns momentos do ano, que é o turismo, que movimenta boa parte aqui da economia do fim do ano. Eu moro há pouco tempo, mas isso eu já entendi, né? Então, tem locais aí para brincadeira para criança, colocar parklets, né? O pessoal anda muito pelo centro de Ilhéus, aproveitar para colocar a sinalização não só para o ciclista, mas também para o pedestre. Então, daqui até o Palácio Paranaguá vai demorar tanto tempo, daqui para não sei aonde, enfim, né? Valorizar
modo de transporte que já é usado, né? Cuidar bem das ciclovias, fazer coisas realmente bonitas que inspirem o turismo. A gente pode fazer isso agora? Pode fazer isso agora. Então, a minha contribuição vai ficar mais ou menos nesse sentido. E eu vou jogar a bola para eles. Eu coloquei essa foto aqui porque eu achei muito parecida com a Avenida 2 de Julho. Na verdade, é uma cidade portuguesa, né? Então, eu penso numa cidade assim, tá? Grande. Ela é grande, ela é bonita. E eu penso que com os nossos trabalhos, né, de todos, inclusive da academia, agradecer a oportunidade, né, de poder a Universidade Federal do Sul da Bahia contribuir de alguma maneira, né, com esse projeto e com a cidade. Assim como aqui o Prêmio Cidades Sustentáveis, que Inel está concorrendo agora, que a gente também tem orgulho de fazer um pouquinho de parte disso. E deixo aí a questão e jogo a bola, né, para eles, que em relação aos lados da ponte, o copo está meio cheio ou está meio vazio? Eu agradeço a atenção e aí agora é com eles. Obrigada. Boa noite. Como ela é minha orientadora na especialização, eu obedeço. Hoje é um dia, ou foi um dia, em que mais jovens, adolescentes e crianças defenderam a bandeira do meio ambiente no mundo inteiro. E é sabido, eu vi agora uma publicação me mandaram no WhatsApp, não é fake news, que pelo menos num estudo feito por americanos nos Estados Unidos, os maiores poluidores não são os puns das vacas e dos bois, pelo menos lá, são os automóveis. Os automóveis movidos a petróleo e, obviamente, as indústrias. E lá também as indústrias que produzem energia, porque são são as termoelétricas. Então, se nós queremos deixar um planeta melhor para nossos filhos e netos, é por isso que eles estão brigando, que eles sabem abacaxi que vão receber. A gente precisa cuidar da mobilidade urbana. A gente precisa fugir da matriz perversa do automóvel particular privado. Eu sou apaixonado por automóvel, mas eu estou mudando completamente minha cabeça. Porque a gente tem que ter responsabilidade. E que venham os elétricos aí. O fato é o seguinte, quando se pensa em ponte, se pensa normalmente em carros, eventualmente em ônibus. Não estou falando da nossa querida ponte aqui, estou falando de uma forma geral. Isso já está mudando e há um exemplo claro aqui, onde outros modos de transporte estão sendo pensados, como a pé, a caminhabilidade e bicicletas. Né? Mas será que a ponte tem uma via exclusiva para ônibus? Será que essa via exclusiva vai se estender para norte, para sul? Ou seja, a ponte vai ser o pontapé inicial de toda essa interligação com o resto da cidade. E não adianta você pensar na cidade parcialmente, porque vai impactar na cidade, no sistema viário da cidade como um todo. Eu vou dar um exemplo claro. Eu morei metade da minha vida em Salvador. Nós temos lá a famosa Avenida Paralela. É um retão. Depois que se descobriu que esse retão a turma andava, aí tome-lhe pardal, etc. Bom, não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é o seguinte: tínhamos 4 pistas de cada lado. Elas não eram suficientes porque engarrafavam. Criou-se uma quinta milagrosamente distribuindo, diminuindo as faixas, um negócio estranho. Quando a gente dirige lá, acha que vai bater o retrovisor no outro.
O fato é, e nunca vai mudar, há um gargalo em Lauro de Freitas, no aeroporto, e um gargalo aqui no Iguatemi, naquela região lá do Salvador Shopping. Se isso não for resolvido, como é o nosso caso, Norte e Sul, esse gargalo acontece em um determinado momento, em uma determinada posição, não tem para onde correr. E entra um outro aspecto que me fez apaixonar pela caminhabilidade enquanto arquiteto, enquanto técnico. Quanto mais calha o espaço para automóveis se cria, mais automóveis vêm e o engarrafamento continua sempre. Esse é o grande dilema do engenheiro de trânsito, transporte, tráfego, porque quanto mais ele cria, mais acontece. Isso só muda se você criar condições para bicicletas e caminhabilidade. Ou seja, substituição do uso do transporte particular pelo coletivo e pela possibilidade de andar de bicicleta e a pé. Então isso tem que ser cada vez mais repensado e pensado. É isso, esse recado inicial que eu queria deixar, corroborando tudo que a professora Pella falou, minha orientadora, e passar a palavra para os nossos ilustres técnicos que irão nos falar sobre detalhes do acesso norte e sul, que é o que a gente quer realmente ouvir. Boa noite a todos. Em resposta aqui à pergunta da nossa cara colega, questão da ponte primeiro se perguntou, né? Uma opinião minha, se perguntou o pessoal, mas esqueceu de perguntar a gente. Na minha opinião, é comunicação. A ponte, ela idealiza a comunicação entre dois pontos. E em resposta também a sua reflexão do copo de água, se está meio cheio ou meio vazio. Isso depende de cada pessoa, né? Aí vai depender se a pessoa é otimista ou pessimista. Ela vai interpretar a figura de maneira diferente. Ela vai interpretar aquele copo, que no caso seria uma situação de conflito, como existe a situação, mas vai melhorar, ou existe a situação e daí é só para piorar. Então não existe uma resposta padrão para isso. É só esse ponto. E voltando agora ao assunto da questão da mobilidade, a mobilidade hoje ela tem papéis invertidos. A mobilidade, ela existe uma hierarquia de 5 pontos. O primeiro ponto é o pedestre, o segundo ponto é o ciclista, o terceiro é o transporte coletivo, o quarto é o transporte de cargas, e em quinto é o transporte de automóveis particulares. E hoje é totalmente invertido. Se você faz uma engenharia, faz uma obra de arquitetura e não visa o veículo, o automóvel particular, você muitas vezes é mal interpretado, mas por pessoas às vezes que desconhecem do próprio conceito de mobilidade, né? Então a gente trouxe aqui alguns pontos e todos os estudos estão sendo feitos analisando esses pontos. A nossa colega teve a oportunidade também de ver algumas coisas e vamos trazer sim esses aspectos da ponte para vocês. A gente vai fazer uma dinâmica, na verdade, porque como só tem um slide, temos nós dois, ele vai falar, eu vou falar, e vai completar a fala do outro. A gente vai precisar do outro microfone. Pode falar, Bruno. Bom, eu acho que a fala de Viola foi muito profícua, muito proveitosa para a gente, principalmente para situar o que é a ponte. E sim, a ponte não é o responsável, né, pelo travamento de uma cidade, né? Estava até comentando com o Jorge na hora que você começou a falar isso. Eu falei, a ponte, se a gente analisar a ponte, ela é o lugar que menos tem trânsito. O caminho por cima da ponte é o lugar que menos tem trânsito em Ilhéus, né? Proporcionalmente falando. A gente pega o Pontal todo com aquele trânsito da Lomanto Júnior, do acesso da Sapetinga. Pegamos também a Cairu como um travamento, mas a ponte em si,
é o menor dos problemas, né? Então a ponte, na verdade, é o elo de ligação de dois locais da cidade. Historicamente, Ilhéus é uma cidade medieval, né? Nas altas aqui para corroborar com isso. A gente tem uma cidade que é extremamente antiga, a parte central da cidade, e uma parte extremamente jovem, que é o Pontal, pegando aquela questão dos pescadores daquela época, né? Do início do século XX até meados do século XX, a cidade, um local extremamente comunidade pesqueira, e que se transformou esse uso, né? A gente tem uma Ilhéus hoje totalmente com um crescimento, um vetor de crescimento totalmente voltado para o sul, né? Bom, em função disso, o que menos vai tratar aqui é a ponte em si. Eu acho que o fundamental era a gente tratar, sim, os acessos, né? Qual é o sistema viário que vai fazer essa interconexão da ponte com os dois lados da cidade, né? Bom, iniciando, a gente começa aqui pelo centro, que a gente chama de sistema viário norte, né? E na concepção, desde o início da ponte, né, até o momento, já pelo que eu soube, eu realmente estou como superintendente, como supervisor de projetos há 2 meses, George como engenheiro de trânsito há 5 meses. Então, na verdade, todo esse tratado vem de antes até do governo de Mário, né? Vem de um governo anterior. Enfim, então já existiram vários pontos de acesso, mudanças estratégicas, mas hoje nós temos aqui 2 pontos de junção principais dessa área norte. Ali na Avenida 2 de Julho, que é a curva da Praia do Cristo, e na Avenida Soares Lopes, o estacionamento da antiga central de turismo, do estacionamento onde é o Subway, mais ou menos, até a Catedral. É mais ou menos o espaço que a gente tem de entrada da ponte. Bom, eu vou apresentar para vocês apenas e somente aquilo que foi realmente discutido e foi chegado a um consenso, tá? Para não gerar uma polêmica de o que poderia ter sido feito diferente, porque envolvem outras questões políticas, questões de escopo de projeto, questões orçamentárias que realmente a gente tentou, em muitos aspectos, contornar, mas a gente também tem certa limitação, principalmente que a gente está trabalhando nessa fase com mais ênfase, pelo menos eu e o George, numa fase final de obra, né? Então tudo que a gente está tentando fazer e vou apresentar para vocês discussão, fruto de uma discussão já mais antiga, né? Estudos anteriores, certos ou errados, são estudos que já foram estudados, já foram apresentados e já foram contratados, né? Então a gente tentou ao máximo esticar para um lado, puxar para o outro, mas foi um jogo de puxa, encolhe, joga para um lado. Fomos a Salvador, já foi umas 5 ou 10 vezes para Salvador para discutir com a Secretaria de Infraestrutura. Nós temos aqui um representante, inclusive está aqui hoje, representante da infraestrutura do CIT, né? Discutimos várias e várias vezes com ele, tanto lá nos escritórios, né, na OAS, na prefeitura, para tentar chegar a um denominador comum, né? A gente tem que fazer essa mediação. Bom. Só um minuto. Só para ressaltar, essa situação que o Bruno contemplou, só para esclarecer, é que já foi feito esse estudo, esse projeto já está apresentado, e o que está sendo feito agora é justamente essa fase final, né? Porque não tem mais como mexer em estrutura, tem como adequar os acessos, certo? E aqui ele dividiu entre norte e sul, assim como você também expôs, e temos os acessos às pontes que foram situados. Quer continuar? Então, deixa eu só continuar aqui. Eu acho que eu vou sair de lado para vocês conseguirem enxergar melhor as imagens, tá? Tem que chegar mais atrás. Pronto. Enfim, nós temos aqui a ligação, certo? Com o Pontal.
ali na Nova Brasília. E a chegada da ponte, o primeiro acesso que a gente tem para ela pelo centro é exatamente na Avenida 2 de Julho. Então a gente tem esse primeiro acesso exatamente ali na Praia do Cristo. Seguindo, caminhando por ela, nós vamos ter o segundo acesso, que é já de quem está saindo da Zona Sul, chegando no centro, é exatamente ali na Central de Turismo, onde é o Subway, né? Aquele estacionamento que já estão acontecendo as obras de infraestrutura nessa parte. Esse daqui era um grande espaço que a gente precisava discutir por conta exatamente dessa mobilidade que foi discutida, muito bem colocada por Peula, né? Então, anteriormente estava um ponto de ônibus situado em um determinado ponto, mas o caminhamento do pedestre, do ciclista, ia ficar extremamente dificultoso, né? Custoso. A gente tem que pensar que é uma cidade extremamente quente, mesmo com a arborização, ia ser um ponto problemático. Então nós discutimos muito e chegamos o ponto de ônibus bem para próximo da curva, para aproximar o pedestre, né, o usuário de ônibus, à cidade, ao centro da cidade. Então esse daí foi a primeira intervenção que a gente conseguiu lutar e ganhar. E, passar aqui, só terminando de falar aqui, aqui seria o acesso da Soares Lopes exatamente para a ponte, né? A gente pega aqui quem está na Soares Lopes, para seguir para o sul, será por aqui. Praça Castro Alves A Praça Castro Alves está mais ou menos aqui. Não, cadê? Praça Castro Alves? Está fora da porta. Pra cá. Aqui é a Praça da Catedral, né? A Praça Rui Barbosa, mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Aqui, a Rui Barbosa? Marca lá. Aqui. A Rui Barbosa? Não. Aqui já é Castro Alves. Não. Rui Barbosa é a quadrada. Não, ali foi Rui Barbosa, Castro Alves. Correto? Chegamos no entendimento? Bom, aqui só a saída da 2 de julho, os moradores daqui terão acesso por aqui, e do Outeiro também será feito esse S para fazer a ligação, o encontro da ponte, né? Bom, só aproveitando aqui essa situação da ponte e respondendo o apontamento da nossa colega de Peola, essa área aqui está destacada, ainda não tem nada definido por conta de algumas intervenções que vão ser feitas ao redor da ponte, e inclusive no centro, que hoje a gente tem um grande problema em Ilhéus, que é estacionamento no centro. Hoje, quando você quer ir, se você for no horário de 9 ou 10 horas da manhã, você não acha uma vaga para estacionar. Isso por quê? Porque o próprio comerciante, ele chega cedo, abre o comércio dele, estaciona o carro e fica até fechar a loja. E você, que é o cliente que vai vir para cá, vai fazer a compra, você não consegue estacionar. Então já está sendo feito um levantamento de ser implantado, como todos os outros centros comerciais, Zona Azul, que é bem interessante. E para eu criar uma Zona Azul, eu tenho que relocar essas vagas para algum lugar. Isso daqui também seria alguma área reservada também para o estacionamento, que eu preciso relocar esse pessoal. Eu não posso simplesmente tirar e não colocar em outro local, certo? O Bruno aqui falou do acesso. Isso aqui vai ouvir também algumas mudanças do sentido da via para pegar a ponte. Quem vem do sul, isso daqui vai ser um principal acesso, na verdade, exatamente o principal acesso a ligar as duas pontes. Essa avenida aqui 2 de julho, ela vai vir hoje, que é o sentido